Olá, estudantes! Sou a professora Gisele, da Educação de Jovens e Adultos. E hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar de má alimentação. Nós estamos vindo de uma sequência de estudos, onde nós falamos a respeito da nutrição, o que o nosso corpo precisa para ele estar bem nutrido. Falamos também da importância das plantas na nossa alimentação. E hoje nós vamos falar aí de uma consequência quando você não se alimenta adequadamente. Então eu gostaria de estar relembrando aqui com vocês o que seria uma alimentação essencial, uma alimentação saudável, uma alimentação recomendada, tá? Temos aqui a pirâmide alimentar. Essa pirâmide ela foi criada para que você pudesse se basear na quantidade de alimentos e na variedade de alimentos durante o seu dia. Então aqui nessa pirâmide nós temos em média de 2.000 calorias. Então para que você mantenha o seu peso e um corpo saudável, essa quantidade de alimento e essa variedade de alimento faz com que você não exceda, então você não engorde, mas também que você não emagreça, tá? Temos, a base aqui para relembrar com 6 porções de pães, massas e batatas, sendo aqui os carboidratos. Temos aqui, afunilando a nossa pirâmide, 3 porções de verduras e legumes, então verduras a parte folhosa, tá? E os legumes, o restante dos vegetais. E aqui está dividido em 3 porções de frutas. Isso são porções diárias, tá? Não é por refeição, não. É porção diária. E mais, afunilando aí, nós temos leite, queijo e iogurte, 3 porções, entrando aqui na parte das proteínas. Também carne e ovos, 1 porção diária. E tem ali feijões e oleaginosas, 1 porção, entrando na parte dos lipídios, que eles são alimentos considerados reguladores. Temos aqui também, terminando ali a última etapa da nossa pirâmide. Então, quer dizer, vão diminuindo as porções. Aqui em cima você tem uma menor quantidade, tá? Somente 1 porção diária de óleos e gorduras e 1 porção de açúcares e doces. Então, aqui os óleos entrando na parte dos lipídios, reguladores. E ali nós temos os açúcares na parte dos energéticos, tá certo? Então você percebe que carboidrato você tem 6 porções, aqui verduras, frutas e legumes, a parte aqui das vitaminas e sais minerais, 3 porções cada. Aqui, quando nós falamos das proteínas, nós temos 3 porções dos laticínios, 1 porção de carnes e ovos e 1 porção de oleaginosas e açúcares e gorduras ali bem pouco, ok? Então aqui é a base de uma alimentação saudável. Quando isso não acontece, o seu corpo ele tende a dar sinais para você. Então se você observar bem o seu corpo, ele te avisa que tem alguma coisa dando errado. Então, temos aqui alguns sinais de alerta do nosso corpo. Começa aí, a dar mau hálito, o cabelo ralo, a imunidade baixa, constipação, baixa energia, você está sempre com cansaço, diarreia, então a parte intestinal fica descontrolada, apatia ou irritabilidade, ou falta de apetite, tá certo? Então, se você observar o seu corpo, ele te dá esses sinais. E o que ele está querendo dizer? Volte a ter uma alimentação saudável, ok? Quando nós falamos aí a respeito de uma má alimentação, consequentemente, vem aí junto com essa má alimentação doenças crônicas, tá? E essas doenças crônicas, elas não são transmissíveis, você não pega isso de ninguém,
ok? Mas elas podem ser hereditárias. E o que quer dizer hereditário? Quer dizer que algum parente seu próximo pode ser que tenha alguma dessas doenças que eu vou citar aqui. Mas hoje, em específico, nós estamos falando de doenças que vieram com maus hábitos alimentares, com má alimentação. E aí, essas doenças crônicas, elas são consideradas crônicas, elas são nomeadas crônicas, por quê? Porque elas têm aí um longo desenvolvimento, mas uma longa duração. Você não dorme saudável e acorda com essas doenças. O que está querendo dizer? Está querendo dizer que o tempo, tá? Esses maus hábitos, ok? Esses hábitos irregulares na sua alimentação com muito tempo, tá? E aí ele vem acarretando esses problemas. Então você não acorda com essas doenças e você também não dorme e acorda curado sem as doenças, tá? É um longo desenvolvimento. E aí, quando você vai se tratar também, elas têm uma longa duração, então é um tratamento também mais longo. Aqui na imagem nós temos uma alimentação saudável. O que eu quero dizer saudável? Com variedades de nutrientes. Então nós temos aqui o peixe, né? Nós temos grãos, nós temos aqui legumes. Então nós temos uma variedade de alimentos, variedades de nutrientes. Nessa outra imagem aqui que não é bacana, nós não temos variedades de nutrientes. Nós temos carboidratos, tá? E temos ali carnes, proteína, simplesmente. Então não tem, além de não ter uma variedade, tem uma quantidade excessiva. Não é necessária essa quantidade de alimento, tá? Para uma pessoa e nem para 3, para 4, vai variar bastante. E aí nós vamos aqui a primeira doença que leva, e a má alimentação leva a esta doença. Nós vamos citar aqui algumas, mas não vamos citar todas existentes, somente as mais importantes aí, tá certo? Então temos a obesidade. E o que é obesidade? É o acúmulo de gordura no corpo de um indivíduo, tá? E o que leva, né, essa doença? É o descontrole, é a má alimentação, é a alimentação excessiva de um determinado nutriente. Então nós temos aí, ó, ela é uma doença crônica. Por quê? Porque ela tem um lento desenvolvimento. Então você não dorme e acorda no outro dia obeso. É com o tempo que você vai ganhando quilos, quilos e mais quilos. Então, para perda, né, desse peso, também vai demorar, não vai ser de um dia para a noite, ok? Então, longa duração. E quais são as causas aí da obesidade? Então, nós temos primeiro, patrimônio genético. Pode ser que algum parente seu tenha obesidade aí, veio no seu patrimônio genético, tá? Tem também a questão das disfunções endócrinas, que são disfunções na parte hormonal do seu corpo. E tem também o desequilíbrio alimentar, que no caso, uma má alimentação. E quais são as consequências, né, da obesidade? Então nós temos derrame, problemas pulmonares, pressão alta, problemas ortopédicos, diabetes, câncer, aterosclerose, que é o acúmulo de gordura, tá? Nas paredes sanguíneas, e a depressão, tá? Então, também afeta aí a questão emocional e psíquica da pessoa. E aí, quais são aí os tratamentos que o médico indica e que ele começa a fazer? No início, ele parte do princípio da dieta. Então, o que seria a dieta? Seria o controle da sua alimentação, tá? Depois,
Se a dieta não resolver, ele vem para a questão dos medicamentos, ok? E o terceiro passo, caso aí a primeira, né, a dieta, a primeira indicação, a segunda indicação, medicamento não resolva, aí sim o médico parte para a questão cirúrgica, tá? Lembrando que tudo isso aqui você deve procurar o seu médico. Nós estamos passando aqui uma informação para você. Temos também o colesterol alto. E aí, o que é o colesterol alto? Então, nós temos aqui, né, um anjinho, né, e temos o outro aqui levado, não é isso? Então, nós temos o HDL, que é um colesterol bom, e o LDL, que é um colesterol ruim. Então, o que o HDL faz? Ele retira o excesso do colesterol da parte sanguínea, tá? E ele leva lá para o fígado. E aí o fígado descarta ele, ok? Já o LDL, o que ele faz? Ele pega a gordura e traz para as células. Que o que acontece? Leva aí a doenças cardiovasculares, tá? Então, o colesterol alto vem da má alimentação, tá? Nós estamos falando, pode ser que venha de um caso hereditário, mas hoje nós estamos falando da má alimentação. Então, comer alimentos muito gordurosos, tá? Acarreta aí no colesterol alto. E a hipertensão? O que é hipertensão? Então, eu vou tentar explicar aqui para vocês de uma forma bem simples. É quando a pressão que o sangue faz na parede das artérias é muito forte, fazendo com que o coração se esforce mais do que o normal. Observe aqui, ó, na primeira imagem. Temos aqui uma artéria, um vaso sanguíneo saudável, tá vendo? É fininho a espessura aqui da artéria e o lugar do sangue passar é estreito, tá vendo? Mas ele consegue movimentar aqui, ele consegue passar livremente. Já aqui, ó, no vaso sanguíneo de uma pessoa hipertensa, se você observar, a artéria ela tá grossa. Então, o que isso faz? Faz com que estreite ali o local do vaso sanguíneo. Então, é como se tivesse, por exemplo, como se você estivesse soprando aqui na sua mão, ó. Tá vendo? Eu sou o coração e aí eu estou soprando aqui na minha mão, tá? O canal, a artéria é aqui, então eu tô soprando, ó. Tá livremente, eu consigo soprar aqui calmamente. Então isso é que o coração faz, tá? Na artéria de uma pessoa saudável. Mas com uma pessoa hipertensa, o que acontece? Essa espessura aqui, ó, ela diminui. Então, quando ela diminui, o coração ele precisa de fazer muita força para passar ali, ó. E aí você começa a fazer muita pressão. O coração ele se esforça, é uma força a mais que ele faz. Então, isso é constante, é sempre. E aí o que vai fazendo? Vai acarretando problemas para o seu coração. Por quê? O sangue ele precisa de passar aqui. Porque através do sangue é que leva aí os nutrientes e o oxigênio para todo o seu corpo. Então, devido a essa pressão excessiva ali que o coração, né, faz para que esse sangue bombeie, é que o que acarreta problemas para o seu coração de uma pessoa hipertensa, tá? Então, quais são as causas aí dessa doença na pessoa? Obesidade, que é a má alimentação. Alto nível, né? Altos níveis de colesterol, má alimentação. Diabetes, má alimentação. Sedentarismo, você não pratica atividade física. Excesso de consumo de álcool, né? Desnecessário excesso.
Consumo de sal em excesso, geralmente em alimentos industrializados, é um excesso de sódio, tá? Que é o sal excessivo. Estresse e tabagismo. E quais são aí os tratamentos? Então, primeiro, nós vamos ver aqui as complicações. Lesão vascular. O que é lesão vascular? Lesão nas veias, nas artérias. Danos no coração. O coração não suporta essa pressão. Tá? Problemas aí nos rins e cérebro. E aí a hipertensão, ela não tem cura, tá? É só um tratamento. O tratamento começa aí com medicamentos e mudanças de hábitos. O que são esses hábitos que devem ser mudados? Então, tudo aquilo que eu falei de ruim, que são as causas, é simplesmente ou você deixar de fazer ou você fazer menos. Então, você já está aí mudando os seus hábitos. E o diabetes? Também acontece por má alimentação. Então, o diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Então, eu vou explicar aqui para vocês o tipo 1 da diabetes e o tipo 2, tá? E vou colocar aqui para você a ênfase em qual diabetes que nós estamos falando. Então, diabetes tipo 1, ela não é causada pelo estilo de vida, pela má alimentação. Essa diabetes tipo 1, ela ou é hereditária, tá? É passada e alguém da sua família mais próximo tem e veio com você, ou ela surge aí no seu corpo, geralmente na adolescência ou na infância. E essa diabetes tipo 1 é aquela que a pessoa ela precisa de tomar insulina diariamente. Então, isso aqui não está ligado com a sua má alimentação, tá? O que está ligado com a sua má alimentação é o diabetes tipo 2. A principal causa do diabetes tipo 2 são maus hábitos alimentares, especialmente o consumo excessivo de alimentos com açúcar ou carboidrato. Então, essa diabetes tipo 2 aí é fast food, né? É aqueles salgadinhos, sempre se alimentar de um determinado nutriente, nunca ir variar. Sempre ser excessivo na alimentação, tá? Então, isso aí, os refrigerantes, os sucos com muito açúcar. Então, açúcar e carboidrato é o que geralmente causa diabetes tipo 2. E qual é aí o tratamento? Então, o tratamento é mudança de hábitos alimentares com atividade física. Temos também a questão da subnutrição. A subnutrição acontece aí na infância, mas também acontece na meia-idade, né? A parte aí dos nossos idosos. Eles escolhem alimentos, então mata a fome, tá, do corpo, mas não nutre o corpo. É quando eles escolhem um determinado alimento. Ah, eu só como batata, ou eu só como arroz, ou eu não como feijão. Então, o que você está fazendo aí? Quando você está selecionando o alimento, você não está nutrindo o seu corpo como um todo. Porque você lembra que lá na pirâmide alimentar, ele precisa de todos aqueles nutrientes? Então, isso acontece quando a pessoa passa a escolher o tipo de alimento. Acontece também a subnutrição quando a pessoa passa a se alimentar da quantidade menor do que o seu corpo precisa. Por exemplo, lá na nossa pirâmide está escrito que são 6 porções diárias de carboidrato, 3 porções de verduras e legumes, e aí você passa a se alimentar menos do que isso. Você passa a ingerir 3 porções diárias de carboidrato, 1 porção de verdura, 1 porção de fruta, e aí você vai diminuindo. E aí o seu corpo ele precisa de mais para se manter forte ou nutrido, tá? Prevenção. O que devemos fazer, assim, de princípio, de você olhar e pensar assim, isso
é uma prevenção para doenças causadas por má alimentação. O que seria? Uma alimentação saudável. Primeiro ponto, não é isso? Depois vem aí atividade física. Ah, professora, mas meu médico falou que eu não posso fazer atividade física. Ah, mas alguma atividade física eu tenho certeza que seu médico falou. Nem que seja levantar da cama, alongar, você deve aí procurar o médico e eu tenho certeza que alguma atividade física ele vai deixar você fazer. É isso? Não pode ter desculpa, não. Diminuir ou não consumir o álcool. É bom que não consuma o álcool, tá? De forma nenhuma, que você elimine ele da sua vida. Mas, se você julga aí tão necessário, você diminua a quantidade. O não fumar é da mesma forma, o essencial é que você elimine o cigarro, tá? Diminuir o consumo de sal. Então, o que é o sal aí nos alimentos? Tanto você que gosta de ficar salpicando salzinho em cima da salada, em cima da comida. Ah, tá faltando um pouquinho de sal aqui, tá faltando um pouquinho de sal ali. Não pode, tá? Você tem que diminuir o sal. E até mesmo quando você vai ao supermercado comprar alimento processado, né, no saquinho, olhar ali atrás no rótulo, ver ali o sódio, que é a quantidade de sal, lá tá escrito sódio. Observar os alimentos que têm menos sódio, tá? E procurar ingerir esses. De preferência, que é a nossa próxima dica aqui, é evitar esses alimentos. Todo alimento enlatado, ele tem ali uma grande quantidade de conservante para que esse alimento fique bom por muito tempo. Então, evite alimentos enlatados, tá? Evitar estresse. No nosso dia, né, no nosso dia a dia é complicado. Mas observe aquilo que te leva ao estresse e fuja aí dessa situação. E assim você vai conseguindo levar a vida de boa, né, tranquilo. Tem também a questão do medicamento. Tomar medicamento com prescrição médica. Não pedir do vizinho um remédio, não pedir do filho um remédio, tá? Sempre procurar um médico, vá no posto de saúde, consulte, peça aí o médico um remédio. Outra coisa, não suspender a medicação sem orientação médica. Então, nós, professores, né, amamos os nossos alunos e temos muito cuidado com eles. Então, às vezes, nós entramos dentro da sala de aula e sabemos ali que determinado aluno toma remédio para pressão. Aí a gente pergunta assim, né, vê que ele está ele está diferente. Aí a gente pergunta assim, ô fulano, você tomou remédio para pressão? Não, professor, hoje eu estava tão bem que eu não tomei. Gente, mas não pode. Se o médico não disse para você suspender, então você não deve suspender. Passe a te observar e aí quando você for consultar, você fale com o médico, doutor, eu estou sentindo que eu estou bem e tal, eu posso fazer assim? Posso tomar um dia, pulo um, outro dia? Se o médico disser que pode, assim você o faz, tá? Então, nós temos aqui a revisão de tudo que nós falamos, né? Apresentamos a pirâmide novamente para vocês. Colocamos aqui consequências de uma má alimentação, descrevendo aí as doenças. Obesidade, colesterol alto, hipertensão, diabetes e subnutrição, tá? E aqui eu quero propor uma atividade para você. Então, primeiro ano. Faça uma lista de atitudes de prevenção que você precisa ter imediatamente. Então, eu posso começar essas prevenções segunda-feira? Não. Faça uma lista daquilo que você pode começar hoje. Por exemplo, eu posso começar agora evitando comer muito sal. Eu posso começar agora evitando aí o excesso de álcool. Ou eu posso começar agora diminuindo o tabagismo. Então,
coisas que você pode eliminar agora, que você pode aí conseguir diminuir agora, imediatamente. Faz uma lista aí para mim no seu caderno. Segundo e terceiro ano, pesquise sobre uma das doenças citadas que você achou interessante e produza uma frase com suas descobertas. Então, quem tem acesso à internet, vai entrar lá na internet, vai aí ver quais foram ou uma dessas doenças que você achou mais interessante. Então, qual foi a sua escolhida? Você vai fazer uma pesquisa na internet. Se você não tem internet, você vai ler uma revista. Se você não tem a revista, você vai procurar um programa de televisão que passe aí algo interessante sobre a saúde. Ou caso você não tenha nenhuma dessas possibilidades, você pode sentar aí na sua mesa da cozinha, um momento da refeição, conversa com seu filho, com seu esposo, tá? Talvez essas pessoas aí dentro da sua casa tenham informações interessantes sobre uma doença que você escolheu que você não saiba. Então, você vai aí pegar essa descoberta nesse bate-papo, tá? E essa nova descoberta você vai estar fazendo para mim uma frase bem interessante, tá? Frase bem interessante é uma frase aí criativa, tá, pessoal? É uma frase assim, né, que possa ler e achar bem interessante, tá bom? Então, aqui encerra a nossa aula de hoje, ok? E para acessar nossa plataforma SMED, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube e acesse as nossas redes sociais SMED GV e até uma próxima aula muito mais saudável com a sua nova alimentação, ok? Até mais!